foram feitas algumas alterações no software do CLP e também na IHM. As funções da máquina permaneceram as mesmas, porém agora ficou mais fácil a interpretação, ficou mais intuitivo, né? A condição da máquina para trabalho é simples. Ligou a máquina já vai acionar automaticamente o sistema de aquecimento e os coleiros passam a aquecer, né? O acionamento independe do operador. O operador não precisa fazer nada para o aquecimento começar, tá? O que ele pode fazer é, se ele quiser por alguma razão desligar o sistema de aquecimento, ele pode vir aqui manualmente e desabilitar. Os controladores desligam. Se ele quiser voltar à condição de aquecimento, clica ali, eles voltam a funcionar. Essa informação de temperatura baixa permanece enquanto o coleiro não atingir a temperatura mínima de 130 graus. Depois que atingiu a temperatura de 130, ele vai contar 30 minutos, né? E essa informação vai ser substituída, vai entrar uma informação de temperatura ok. Aí o coleiro está apto para trabalhar, está tudo ok, é só acoplar mecanicamente. Aqui nós temos um contador de produção, onde o operador pode resetar, né? Ele pode zerar a contagem, basta ele pressionar essa teclinha por alguns segundos, o contador zera, né? Aqui nós temos o controle da fresa. Nessa condição, a fresa não vai funcionar de maneira alguma. Se nós passarmos ela para o automático, quando você ligar a fresa, quando você ligar a máquina, que a gaveta começar a girar, a fresa automaticamente aciona. A partir do momento que você parou a máquina, a fresa para também. Nós temos também a opção manual. Aqui o operador pode acionar o motor da fresa independente da condição da máquina. Ele clicando em cima, a fresa entra manualmente e vai permanecer ligada até ela ser desligada manualmente, tá? Esse botão só aparece quando a função manual está escolhida, escolher a função manual. Aqui nós temos a tela de ajuste, onde nós podemos ajustar a hora em que o sopro, que o registro vai entrar e também a hora que ele vai desligar. Aqui nós temos os sensores de folha dupla e os sensores de falha no capeiro. Aqui é possível desabilitar esses sensores caso o operador queira por alguma razão. Se ele quiser desligar o sensor de folha dupla, ele vem aqui e desliga. Essa informação de desligado vai ficar piscando até ele ligar novamente ou ele religar a máquina, desligar a máquina. Quando a máquina for ligada outra vez, essa função volta ativa automaticamente. Aqui nós temos o posicionamento do encoder, né? Essa informação serve para que possamos definir o tempo, a posição em que o sopro, o vácuo ou o registro vai entrar. No caso do sopro, quando ele estiver no número 50, na posição 50, o sopro liga, aciona. E quando ele for para a posição 300, o sopro desliga. O mesmo funciona para os outros. Para alterar esse valor, basta clicar em cima do número. Aparece no teclado, digita o valor que você quer e o Enter, né? Aqui nós temos a tela de manutenção. Na tela de manutenção, nós temos o contador totalizador e o orímetro. Esses dois indicadores servem para indicar a vida da máquina, né? A vida produtiva da máquina. Aqui quantos livros ele produziu ao longo da vida dela e aqui quantas horas as gavetas ficaram em movimento. Ele só registra as horas de máquina ligada com as gavetas em movimento. Aqui nós temos acesso a visualizar as entradas e as saídas do CLP, né? No caso aqui da saída, é possível visualizar quais são as saídas que estão acionadas. No caso aqui nós só temos essa aqui que está acionada.
É possível acionar manualmente clicando em cima. Aí nós temos a página 1 e também a página 2. A página 2 é igual. As entradas, nós apenas conseguimos, né, é possível apenas visualizar as entradas que estão ativas. No caso, o que está em vermelho. Temos a página 1 e também a página 2. Aqui nós já temos o botão para acionar a máquina, o botão para parar a máquina e o botão de jogue. O acionamento se dá mantendo esse botão pressionado por 2 segundos, né? Parada imediata e o jogue, se a máquina estiver em movimento, você pressionar o jogue, a máquina para. Você apertando o jogue, a máquina entra em movimento fixo. Não tem como ajustar essa velocidade, ela não é ajustável, a não ser que mexa nos parâmetros do sensor. Apertou, ele roda, soltou, ele para. Apertou, ele roda, soltou, ele para. Botão de emergência, controle de velocidade das gavetas e controle de velocidade da esteira de saída. Aqui na lateral nós temos um botão para enviar a capa manualmente. A máquina em movimento, se aperta aqui, ela envia uma capa independente se tiver miolo ou não nas gavetas. Do outro lado nós temos um sinalizador luminoso e também sonoro. Toda vez que você for acionar a máquina, ele vai fazer um barulho, vai emitir um som. No caso aqui, nós vamos acionar a máquina, ele vai fazer um barulho e pôr a máquina para trabalhar. Como a temperatura do coleiro está abaixo do ideal, ele vai surgir esse pop-up, né, com a informação dizendo que a temperatura do coleiro está baixa, né, que é para você desacoplar o coleiro para evitar algum dano ao mecanismo. Depois você clica OK, a máquina continua funcionando. Aqui nós temos a válvula do vácuo, essa aqui. E aqui nós temos a válvula do sopro. O sopro entra um pouco antes do vácuo e sai um pouco antes também. O vácuo vai entrar na hora que começar a subir o pino, o vácuo entra, e na hora que a roldana encosta, o vácuo desliga. Aqui nós temos o registro da gaveta, né? O atuador entra um pouco depois que o pino de arrasto sai, e o atuador sai um pouco antes do pino de arrasto voltar. Assim ele mantém o registro da gaveta. Aqui é o sensor que faz a leitura do miolo. Quando o miolo passa por ele, ele aciona o vácuo, o tempo do vácuo, do sopro e do vácuo, né? Eu deixei algumas folhas presas com fita crepe na gaveta para simular alguns livros, né? Sem ter que ficar passando o livro manualmente. Então, dessa forma a gente fica testando, deixa a máquina em teste.